E agora o Corinthians está na antepenúltima, com 28 pontos. Caiu uma posição PVC. Samir, desculpa. Como é que o Corinthians trata agora o jogo contra o Inter? É como tratava antes, né, Domi? O Corinthians está numa situação complicada. É claro que caiu na tabela, como você bem disse, né, ontem com a vitória do Fluminense. Mas se o Fluminense tivesse empatado, por exemplo, até mesmo perdido, o Corinthians tem que entrar pensando somente na vitória contra o Inter neste sábado, né? Um jogo extremamente decisivo, tanto que o Ramon Dias, né, poupou alguns jogadores visando essa partida. Corinthians tratando aí como total prioridade, né? Tem que ser assim, a fugir, né, da zona do rebaixamento, Domi. E ingressos já foram esgotados para a Neoquímica Arena. A torcida está tratando realmente como decisão. Final de campeonato, né? Para todos, né? Ontem, até vou aproveitar já, né? E trazer uma informação. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas no Corinthians, até a questão do Ramon Dias. É claro que ele não tá indo nem balançando, tá, Domi, pro jogo deste sábado. Mas os 3 jogos, né? Os próximos 3 jogos do Corinthians é decisivo para o Corinthians e já dá para entender que é decisivo para o Ramon Dias também. O Corinthians vem de 2 derrotas, né? Contra o São Paulo e contra o Flamengo. E agora são 3 decisões: o Inter, o Atlético Paranaense e depois o Flamengo pela Copa do Brasil. Eu, conversando com algumas pessoas, vi bastante críticas também já em relação ao Ramon Dias, principalmente, né, pela escalação no jogo contra o Flamengo, enfim, substituições. Também me falaram que a partida contra o São Paulo ficou com aquela impressão de time rebaixado, né? 2 expulsos, aquela confusão. Tudo bem que ali, né, a gente já discutiu isso. Eu acredito muito que teve a interferência da arbitragem no resultado. Mas a situação até do Ramon, né, já olho nele, porque são 3 finais, né? Uma amanhã contra o Inter e tem mais 2, uma pela Copa do Brasil e a outra pelo Campeonato Brasileiro, Domi. A vantagem é que os 3 jogos são em casa, PVC. Mas assim, tem o desfalque do Atlético Paranaense, os desfalques. Amanhã também não tem. Vamos arredondar aqui, Samir. Romero, terceiro cartão amarelo. Fagner Romero expulso. e André Ramalho. Isso, é um time Então, que dá pra gente, já pra gente esboçar um time, né? Não sei se a Domi quer agora, a apresentadora é muito brava, né? Eu tenho que sempre estar perguntando. Agora, por gentileza, Samir. Tá bom, então o Corinthians amanhã, neste sábado, né? Se for fazer o corte ficar mais bonito, neste sábado deve entrar em campo com o Hugo Souza, com o Mateuzinho na lateral, já que o Fagner está suspenso. A zaga, como eu costumo dizer, sujeita a chuvas e trovoadas, com Kaká e Félix Torres. E na lateral esquerda, o Matheus Bidu. É claro que o Gustavo Henrique pode também, né, ser um dos zagueiros. A gente não sabe hoje, tirando o André Ramalho, quem é o titular da zaga do Corinthians. No meio-campo, José Martínez, deve continuar com o Losango no meio-campo. José Martínez, Charles e Bidon, ele tem jogado assim como equipe titular, e o Garro na ponta do Losango. Lá na frente, o André Hernandes disse que o Memphis Depay pode pintar, né, como titular, né, seu primeiro jogo como titular. Se isso acontecer, o Depay já entra no lugar do Romero para formar dupla com o Yuri Alberto. E também, uma ressalva, informação que eu já confirmei, o Thales Magno volta para essa partida. Não sei se já como titular, mas fica à disposição para a partida contra o Inter, tá? E já completando também, já que é DM, né? O Alex Santana volta contra o Atlético Paranaense. Ele que sofreu uma lesão de grau 3, né? E a previsão 3 meses aí de recuperação, 2 meses e meio mais ou menos, se voltar realmente no próximo dia 17. Mas esse é o provável Corinthians, viu, Domi? Só essa dúvida aí no ataque, Romero e o Roberto, porque não acredito muito que o Thales volte já como titular e o Pedro Henrique correndo por fora também. Eu tenho Teve uma aquele notícia. meme, né? Diz, fala do meme. Não, eu tenho uma notícia. Notícia publicada pela Gazeta das Perdizes, que vem a ser minha filha, Bruna Teixeira Coelho. Eu pedi o vídeo, mas eu não consegui o vídeo. É só um fuxico, é só pela brincadeira. O Memphis estava num restaurante ontem, na região de Itaim, e uma amiga da Gazeta das Perdizes, também conhecida como Bruna,
se aproximou dele e pediu uma foto. O Memphis se levantou e prontamente fez a foto. Aí, na sequência, a amiga da Bruna pediu para ele fazer um vídeo. Aí ele fez assim, sentou e não fez o vídeo. Direito dele. Tudo bem, né? De não querer fazer o vídeo, Pelo menos a foto, né? A foto ele tirou, Quem não tira nem foto, aí eu fico brava. É verdade. Não sei se a gente tem que analisar essa fofoquinha, porque isso é uma fofoquinha boa, né? A foto, tudo bem. O vídeo a gente fica meio preocupado, né? Às vezes alguém pede para mim, grava um vídeo, né? Eu fico meio assim, vai saber o que vão fazer com esse vídeo. Mas a foto... É o Memphis de primeira! O Samir é o Memphis de primeira! Porque foto ainda você pode sorrir assim, né? Não, às vezes chama no Instagram, às vezes chama no Instagram, eu não conheço, né? Grava um vídeo para um amigo meu que vai fazer aniversário meu, não sei o quê, não sei se é hater, né? A gente fica com medo. Sabe que eu não faço mais? Eu tiro foto e eu faço assim. Mas assim eu não faço mais. Vai que você descobre alguma coisa do cara depois, eu tô apontando o dedo para ele. Faz sentido. Agora, sobre o Memphis, a gente viu na internet aquele meme maravilhoso dos primeiros minutos dele em campo, né, Samir? Que ele não acertou uma bola. Como é que tá essa questão? Ele tá pronto para ser titular? Olha, Domi, eu vi uma frase, né, dentro do Corinthians também, que diz assim, o Memphis realmente 100%, a gente só vai ver em 2025. Esse ano não. E se ele permanecer, né? Eu não tô nem falando daquela questão se o Corinthians for rebaixado ou não. Mesmo o Corinthians continuando na Série A, esse tipo de contratação assim, né? O jogador que vem da Europa, a gente nunca sabe, né? Tudo pode acontecer. Mas se ele permanecer no Corinthians na próxima temporada, né? O que se espera é que o 100% só seja realmente atingido lá. Ele ainda, né? Usaram até essa frase para mim, ele está fazendo uma pré-temporada, então ele está naquele treino físico com bola, aquela coisa toda, ele tá abaixo ainda. O jogo contra o São Paulo, tivemos lances constrangedores. Quanto Fortaleza, ele até dá aquela assistência. E dá para ver que ele está se poupando, evitando, né, algum tipo de lesão. Quanto Fortaleza e quanto São Paulo, ele fugiu de divididas, né? Isso o torcedor, né, ficou meio na bronca, já começou a criticar, mas não dá pra gente, não sei se a gente trata isso como crítica ou até como elogio. O cara tá se poupando porque ele sabe que se ele for chegar junto, não dá pra gente colocar porcentagem, né? Como é que tá 50% da sua melhor condição física. Não dá pra gente analisar dessa forma, mas a certeza que todos têm dentro do Corinthians é que ele tá longe ainda da sua melhor condição física. Ele pode jogar de 30 a 45 minutos. Deve ter evoluído, né? Para o Hernando dizer que ele pode começar como titular, talvez já estou imaginando que ele consiga estar em campo 45 minutos. E uma coisa importante também, que o torcedor vai ter que aguentar o Memphis longe do seu 100%, por quê? Uma fonte me disse o seguinte, Samir, para ele entrar em forma, ele precisa de ritmo de jogo. Então, mesmo sem ritmo, ele vai ter que jogar. O problema é que o Corinthians está vivendo uma decisão atrás da outra. Então, o Memphis em campo não quer dizer que ele está 100%. O torcedor vai ter que entender que ele vai precisar jogar para ganhar ritmo de jogo, que está longe, né, da sua melhor condição física, o Memphis. Aqui no chat, Lucas Michel... Desculpa para você. Até o final do ano, o Samir vai dizer que o Yuri Alberto é melhor que o Memphis. Olha a previsão. Já salva isso, Marinho, para a gente cobrar no final. O Lucas Michel está falando aqui no nosso chat que o Memphis não vai receber nem o primeiro salário, Samir. Essa é uma questão que a gente tem falado bastante por aqui. E parece que o Corinthians já está até avaliando, né, como vai garantir essa contratação se o patrocinador, né, não puder pagar, como a gente já falou bastante essa semana por aqui. Já tem uma empresa interessada nisso? Bom, a Lívia, né, a gente fez uma matéria lá avançando naquela história do seguro que o Corinthians rejeitou. A gente teve acesso ao e-mail, né, a um e-mail entre o Pantaleão, Pedro Silveira e companhia, né, a diretoria do Corinthians,
E ele dizendo que tinha que ter um seguro mesmo, né? Foi o que eu falei ontem, pelo menos de 3 meses, né? Caso acontecesse alguma coisa com o Esporte da Sorte, lembrando que o Corinthians fechou com o Memphis, né? Já sabendo usar a gíria aqui, né? Do BO que tinha, né? Então a situação é complicada. O Corinthians rejeitou o seguro, não quis fazer o seguro. E segundo, né, a Lívia entrou em contato com alguns, com as fontes dela lá no Corinthians, o Corinthians não confirma em off, tá, que tem um plano B. Então, assim, por enquanto não tem plano B. O Corinthians, se realmente acontecer alguma coisa, a Esportes da Sorte não colocar, não pagar ali o que combinou com o Corinthians em relação ao salário do Memphis, isso vai ter que ficar para o Corinthians, não tem jeito, né? Então é um alto salário. Por enquanto, nenhum plano B fechando ou encaminhado à vista, viu, Domi? Mas tem uma coisa, Samir, tem um otimismo no departamento financeiro do Corinthians junto com o marketing de conseguir, não tem encaminhado, não tem uma certeza disso, eles têm que resolver a situação porque tem 10 dias para isso. Hoje é dia 4. Na sexta-feira que vem, a camisa tem que estar limpa. Então, são 2 jogos com o Esportes da Sorte. Embora tenha uma situação que o Rodrigo Matos trouxe agora há pouco, eu já tinha ouvido também, mas ele explicou mais detalhadamente, que a Vaidebet conseguiu uma incrível licença por meio da Loterge, no Rio de Janeiro, que dá a ela o direito de ter a imagem reproduzida no Brasil inteiro. E a Loterge, no Rio de Janeiro, registra o site de apostas por um pagamento menor do que os 30 milhões que o Ministério da Fazenda exige. São 5 milhões só. Então, o Esporte da Sorte pode tentar entrar nessa brecha, o governo vai tentar frear, porque o governo está sendo rigoroso com os registros. Se não tiver nenhum plano mirabolante, como esse que eu estou dizendo, são 2 jogos para o Esporte da Sorte na camisa só. Internacional e Atlético Paranaense. Depois acabou. Mas o Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. Difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com o Esportes da Sorte. Então, não é uma situação... E, além do que, se você rescinde com o Esportes da Sorte, por pelo menos 1 mês, 2 meses, você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Né? Porque você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, tem um problema, mas o Corinthians começa a estudar soluções e tem um certo otimismo ali dentro. Bom, e lembrando que o Corinthians, antes de fechar com o Esportes da Sorte, rejeitou uma proposta da Parimet, que eu não vou lembrar os valores agora, mas eu trouxe aqui, né, na época os valores, e também da PixBet, inclusive com uma conversa que eu apurei da PixBet, né, até perdoar aquela questão da multa, que o Corinthians, enfim, acabou virando um caso de justiça, o Corinthians teve aí até contas bloqueadas por conta daquela multa da PixBet. Então, quer dizer, o Corinthians, né, parece que não fez a melhor escolha, né? Tinha a PixBet, tinha a Parimet, e aí fechou com a Esportes da Sorte. A questão é, né, nome? Esportes da Sorte? Vou aproveitar esse gancho maravilhoso que você me deu, porque sexta-feira agora, você sabe, é troféu trocadilho. E o prêmio dessa semana, assim, com larga vantagem, embora o Samir tenha se colocado na briga aqui na reta final do nosso prêmio, mas não tem jeito. O Magno Neto levou essa, hein? Ele mandou um como é que é? Memphis entender? Gênio! Parabéns, Magno Neto, você arrasou essa semana. E a gente tem aí, ó, o trocadilho da semana, que beleza agora. Carimbinho aqui, ó, na cara do PVC. Sensacional, hein? Gostei. Você viu que chique, Samir? Mas foi na pessoa certa, foi no rostinho certo, né, esse carimbinho. Ficou muito bom, gente. Ó, obrigada, Magno Neto. Samir foi bem, mas não... Você não gostou que vai ter Mars em Minas? Qual? Porque no início de novembro vai ter Mars em Minas.
Nunca teve antes. Ah, nossa, eu não tinha entendido. Foi tão bom que eu não tinha entendido. Não, continua Magno Neto, continua campeão. Você sabe o que é Mas história hoje de ponta de areia? Sabe o que é história de ponta de areia? Sabe qual é a ponta de areia do Milton, que a Elis gravou? Ah, Sabe? Meu sogro... Eu tô não. brincando com a história do mar em Minas, mas essa história é verdade, é bonita. Meu sogro mineiro só rezava em nome do Pai, do Filho e de Minas Gerais e amém. Do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo tirou o mar de Minas. E meu sogro fazia isso, fazia de brincadeira, mas fazia mesmo. Ponta de areia, dizem, eu já conversei com o Samuel Rosa sobre isso, a história é bonita, porque tinha uma ponta de areia entre a Bahia e Minas, que levava Minas ao mar. Por isso que ponta de areia fala, ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Essa história é verdade. O Samuel Rosa Muito confirmou bom. para mim que a ponta de areia levava até a divisa do Espírito Santo com a Bahia e tinha um caminho para o mar de Minas. Completamente diferente do trocadilho infame que eu fiz sobre Bruno Mars, que vai tocar em Minas Gerais. Qual?